Porto Seguro, Bahia, foi onde nasceu o Brasil, e junto com ele nasceram também algumas lendas, como a lenda da Indinaiá, a lenda do Caramuru e a lenda da Rua da Cova da Moça, que eu farei a leitura dramática para vocês agora. Lendas são histórias contadas de geração para geração verbalmente e sofrem mudanças conforme o tempo. Uma delas datada do século XIX, em Porto Seguro, na Bahia, sobre uma rua chamada Cova da Moça. Registraram que, no princípio, um personagem masculino chamado Chaves, um juiz renomado da capital Salvador, e por isso transferido para Porto Seguro com toda a sua família, matou a sua esposa por ciúmes no sótão da sua casa. Sua mulher se chamava Josefina, uma moça muito bonita, de habilidades incríveis, prendada e religiosa, educada no melhor convento de Salvador. Na lenda, o irmão do juiz, um moço bonito e cortejado diariamente por todas as mulheres, desejava apenas uma, justamente a esposa do seu irmão. Assim, ele escreve uma carta ao irmão, anonimamente, dizendo que sua mulher estava lhe traindo, e fala sobre uma mancha de nascença íntima. Mas ele só sabia desse sinal, pois toda vez que a moça ia tomar banho, no lago próximo da sua casa, ele ficava olhando, escondido, admirando ela tomar banho. E aí viu esse sinal no alto da sua coxa. Por ciúmes do irmão por ser mais velho e mesmo assim casado com uma moça mais nova que tinha idade de casar-se com ele, e por achar que amaria mais do que ele, escreve a carta, esperando que a reação do seu irmão fosse dessemelhante. Ele envia a carta para o irmão, que estava na capital Salvador, para levar um condenado. Quando Chaves recebe a carta, ele se enfurece e tenta descobrir quem lhe enviou. Sem saber, ele volta para Porto Seguro o mais depressa. Quando chega, é recepcionado com um lindo almoço, feito por sua mulher, e parentes muito felizes em vê-lo. Mas a felicidade dele não é recíproca. Então, ele espera até seus convidados irem embora e, com raiva, começa a perguntar à sua mulher sobre a carta de seu amante. Sua mulher, por não saber do que se trata, não lhe responde as perguntas, e ele fica com mais raiva e assim a leva para o sótão e começa a bater nela. Ele leva com ele um garfo, onde a fura várias vezes. Depois da agressão, ele sai, e a mulher, muito ferida, é socorrida por sua única amiga na cidade e também a sua empregada, e pede a ela que lhe dê um remédio para que ela morresse, pois seu marido carinhoso nunca tinha feito nada a ela, e ela não aguentaria mais, e com muito pesar, lhe dá o remédio e vai embora. Quando Chaves chega à sua casa e vê a sua mulher morta, sente-se deplorável e tenta sepultar a sua mulher. Mas como ela quis se matar, não pode ser sepultada em cemitério católico. Então, com muito sentimento e culpa, ele a sepulta, sua mulher, em uma mata, perto da praia. Toda a cidade, naquela época, sabendo do caso, denuncia Chaves e ele é preso, levado para Salvador, e nunca mais é visto em Porto Seguro. Muitos perguntam, isso aconteceu mesmo? É uma pergunta que muitos se fazem quando ouvem essa lenda, já que em Porto Seguro existe uma rua com esse nome. Na verdade, muitos acreditam que sim, já outros preferem dizer que não. E essa não é o tipo de história que se pode confirmar se os fatos são verdadeiros. Alguns dizem que ele e seu irmão ficaram loucos e foram internados no hospício no interior da Bahia, onde ficaram até a morte. E nunca se soube o nome do seu irmão, chamado apenas de irmão. Outros dizem que a casa que o crime aconteceu é assombrada e que à noite pode-se ouvir barulhos e gritos de mulheres esquisitos, vindo de todos os lugares, além de portas e janelas batendo. Mas aqueles que acreditam na história chamam o local onde a moça foi enterrada de Solar dos Martírios. A rua tem o nome Rua da Cova da Moça e muitos acreditam que foi onde ela foi enterrada, e ainda hoje existe uma cruz marcando o local. Aventureiro português e patriarca da Bahia, entra para a história por passar a vida entre os índios e facilitar o contato deles com os primeiros administradores e missionários portugueses. 8 companheiros que com ele alcançavam as praias são devorados pelos tupinambás. Várias versões para explicar por que Caramuru é poupado.
Uma delas diz que ele teria imposto respeito aos índios ao disparar uma arma de fogo. Daí o novo nome, que significa Homem do Fogo, Filho do Trovão. Outra versão afirma apenas que ele era magro demais e não seria apetitoso aos canibais. Nesse caso, caramuru seria o nome indígena para o peixe moreia. De qualquer modo, ganha a confiança da tribo e casa-se com a índia Paraguaçu. Caramuru morre em Salvador em 1957 e Paraguaçu vive mais 26 anos. O casal deixa 4 filhas, que, casadas com colonos portugueses, dão origem a algumas das mais tradicionais famílias baianas, como Muniz, os da Torre e os Garcia Dávila. Uma índia que se apaixonou por Diogo Alves Correia, o caramuru, que a engravidou e então prometeu levá-la embora e depois a deixou. Depois de deixá-la, ela pulou no mar, perseguiu o navio e acabou afundando e tingindo. Então, os índios rebeldes destruíram parcialmente a vila e a Igreja da Glória, o monumento mais antigo e nunca reconstruído no Brasil, durante a revolta e vingança de Cacique, deixando apenas ruínas e triste solidão. Na época do descobrimento do Brasil pelos portugueses, a região de Porto Seguro era habitada pelos tupiniquins, que haviam descoberto essas terras muito tempo antes. O evento, entretanto, marca o início da história documentada do Brasil. A arqueologia tem muito contribuído para entendermos como viviam os primitivos brasileiros, antes do século XVI. A riqueza cultural dos índios vem surpreendendo cada vez mais com novas pesquisas. A expedição de Pedro Álvares Cabral deixou Portugal em 9 de março de 1500, com 10 naus e 3 caravelas. Sua missão era comercial, buscava especiarias nas Índias. Em 22 de abril, avistaram o Monte Pascal. Os fatos e o contexto da viagem indicam que teria sido uma descoberta acidental. Colombo havia chegado na América 8 anos antes. Sabe-se hoje que as nações indígenas da América pré-colombiana tinham algum contato entre si. Os índios do Caribe teriam, assim, espalhado a notícia das grandes embarcações vindas de todas as ilhas. É bem provável que tal notícia tenha chegado ao sul da Bahia antes de Cabral. Em 23 de abril de 1500, os portugueses entraram em contato com os tupiniquins. Passando os instantes de tensão iniciais, todo o relacionamento entre portugueses e tupiniquins foi agradável. Cabral mostrou grande habilidade social. Aqui foram deixados os primeiros europeus em território brasileiro, a partir de 1500. Em 1503, os portugueses fundaram também aqui a primeira colônia europeia da América Latina e sua primeira igreja, dedicada a São Francisco de Assis. Os franciscanos foram os primeiros missionários do Brasil. O sul da Bahia foi a região principal em que se deu o ciclo econômico do pró-Brasil. Essa aldeia pioneira foi destruída pelos índios em 1505. Os 2 missionários franciscanos e alguns colonos foram mortos. No ano seguinte, os índios foram pacificados e a aldeia reconstruída. Em 1515, outros 2 missionários franciscanos chegaram em Porto Seguro. Em 1526, Cristóvão Jacques construiu o Fortim de Santa Cruz e teria fundado também aqui o primeiro hospital do Brasil, com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. Em 27 de maio de 1534, a capitania de Porto Seguro foi doada a Pedro Campo Tourinho. Segundo a carta de doação, seu litoral era de 50 léguas, que começavam onde termina a capitania dos Ilhéus. Seu território era limitado a oeste, pelo meridiano de Tordesilhas. Tourinho nasceu em Viena do Castelo, em 1490, e era um oficial da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. Vendeu seus bens e deixou Portugal em dezembro de 1534. Com sua esposa Inês Fernandes Pinho, seus 3 filhos, Fernand, André e Leonor, e cerca de 600 colonos, chegou em 1535 e instalou sua capitania. Tourinho construiu 7 igrejas e fundou 8 vilas, incluindo a Vila de Nossa Senhora da Pena, com sede atual no Centro Histórico de Porto Seguro. Doou 6 Marias aos colonos, incluindo uma ao primeiro Duque de Aveiro, com licença para construir um engenho de açúcar, que veio a ser o engenho de Santa Cruz. Em 1543, Tourinho escreveu ao rei, relatando a pobreza da capitania.
os conflitos com os colonos e com os índios. Foi o mesmo ano da primeira nomeação conhecida, João Gonçalves Brandão, para a provedoria da Fazenda Real, em Porto Seguro, mas a capitania não seria realmente pobre, como reivindicava seu rigoroso donatário. Existiam recursos de pesca, do pau-brasil e pelo menos um engenho de açúcar, além de muitos recursos naturais. Entre seus habitantes estavam muitos estrangeiros, incluindo franceses e espanhóis. Além disso, Torinho construiu 7 igrejas e fundou 8 vilas, a maior quantidade entre todas as capitanias até a época. Por volta de 1545, o donatário da capitania da Bahia, Pereira Coutinho, refugiou-se em Porto Seguro devido a conflitos com os tupinambás. Caramuru veio visitá-lo. Ao retornar em 1546, o navio de Coutinho naufragou e ele foi devorado pelos índios, em Itaparica. Em 1546, por forçar o trabalho nos dias santos, Torinho foi acusado de heresia e levado para Portugal. Apesar de ser absolvido, ele não obteve permissão para retornar ao Brasil. Faleceu em Portugal em 10 de outubro de 1556. Após o ciclo do pau-brasil, na primeira metade do século XVI, Porto Seguro entrou em decadência. Em 1549, Fernando Campo Torinho, filho do donatário, retornou para comandar a capitania. Esse foi o ano da fundação da cidade do Salvador, da unificação política do Brasil e da chegada dos jesuítas, que fundaram um colégio em uma capela de Porto Seguro. Em 1553, a vila de Porto Seguro foi incendiada pelos aimorés. Fernão faleceu e sua irmã Leonor herdou a capitania, que foi vendida por volta de 1559 a João de Lancastro, o Duque de Aveiro, proprietário do engenho de Santa Cruz. Em 1571, após sua morte, seu filho Pedro Diniz assumiu a capitania. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e seus bens confiscados. O Colégio de Porto Seguro foi abandonado, mas posteriormente recebeu um professor. No mesmo ano, a capitania de Porto Seguro foi assumida pela coroa e incorporada à Capitania Real da Bahia. Logo depois, passou à condição de comarca. Nas décadas seguintes, houve transformações político-administrativas, sociais, culturais e econômicas na região de Porto Seguro, transformada em um dos mais importantes centros de produção e comercialização de víveres da América Lusitana, conforme tese apresentada na UFBA em 2012 por Francisco Eduardo Torres Cancela. Em 1891, a vila de Porto Seguro foi elevada à categoria de cidade. Após 1972, com a inauguração da BR-101, Porto Seguro reencontrou o caminho da prosperidade. Nos anos de 1990, ganhou um aeroporto internacional e uma subestação de energia. O novo milênio tornou-se um dos principais destinos turísticos no Brasil.